O senhor acredita que a intervenção dos vereadores de Itaperuna, nesse caso, possa vir a livrar o capitão médico, o Dr. Monteiro, de uma punição maior? Sim, eu acho que... Isso pode abrandar a situação? Pode abrandar. Na verdade, eles vão falar em nome da população de Itaperuna e em nome da população de Itaperuna eles vão ser respeitados, né? E a opinião dele vai ser considerada em juízo como sendo da opinião pública, e eu tenho certeza que a juíza, ao aplicar a pena, ela vai levar isso em consideração e vai aplicar a pena mínima, se for aplicar alguma pena. O senhor pretendia conversar com o Major Joelson hoje sobre esse assunto? Não, não pretendia. Não pretendia? O senhor não acredita que uma conversa com ele, uma mudança de posicionamento, uma reflexão feita por ele sobre o caso, não poderia vir a contribuir para que a punição ao Dr. Monteiro não seja tão rigorosa? Não, quem vai punir ou não ele vai ser a Justiça Militar, agora nesse momento, ou o comandante dele, que é o comandante do GSE. O comandante do GSE já se posicionou que vai aguardar o deslinde do processo, que eu acho que já é uma vitória nossa, né? A pressão pública, né? A pressão da população já foi importante, porque nós conseguimos poupá-lo de uma punição disciplinar que poderia chegar a 30 dias de prisão, e ele se posicionou no sentido de aguardar o desenrolar aí na Justiça Militar do processo. O coronel Douglas disse durante a entrevista a mim concedida que o comandante do Corpo de Bombeiros está indignado com a atitude do Dr. Monteiro e chegou até a pedir desculpas à população, porque por causa do abandono de posto do Dr. Monteiro, 180 mil pessoas ficaram sem um médico na ambulância. O senhor tem essa informação? O senhor acredita que realmente isso tenha acontecido? O comandante geral do Corpo de Bombeiros pode mesmo estar indignado com a atitude do Dr. Monteiro? Não sei, não tenho notícia sobre o posicionamento. O coronel Douglas afirma que sim, que ele está indignado e até pediu desculpas em nome dele à nossa população. Foi nota isso, publicada? São palavras textuais do coronel Douglas. Então não são nada oficial, saiu ainda do coronel Simões. Não foi uma nota oficial, o coronel Douglas falou em nome do comandante, dizendo que ele está indignado com a atitude do capitão médico Dr. Monteiro. Não sei te informar. Mas o senhor não estaria aqui também hoje na condição de mediador para abrir um debate? E em sendo um debate, o senhor também não deveria ouvir o Major Joelson? Sim, na verdade eu passei pelo quartel, né, antes de vir ao hospital, e não encontrei ele por lá. Mas encontrei outros oficiais, já colhi as informações que julguei conveniente. O coronel Douglas, eu tive contato pelo telefone quando estive lá, coronel Douglas, e só isso. O senhor almoçou com o Dr. Monteiro, e como é que ele está? Sobre o que exatamente vocês conversaram? Nós conversamos exatamente sobre a estratégia de defesa, né, que ele poderia empreender para poder se defender, né, dessa iniciativa da corporação em puni-lo. Vocês almoçaram lá no quartel do Corpo de Bombeiros mesmo, aqui em Itaperuna? Sim, almoçamos lá no quartel. E qual foi a receptividade do Major Joelson, comandante do quartel, à sua pessoa? Então, o Major Joelson não estava, mas fui muito bem recebido pelos bombeiros do quartel. Mas chegou-se a dizer que ele teria pedido para o senhor se retirar do quartel? Não, o coronel Douglas pediu pelo telefone para me retirar do quartel. Ah, o Major Joelson, o senhor não o encontrou, ele não se manifestou, nem por telefone, nem através de nenhum emissário? Sim, não. Eu conversei com o coronel Douglas e ele que pediu educadamente para que eu me retirasse, e que se eu quisesse conversar com o capitão Monteiro, que eu poderia conversar com ele amanhã, que ele estaria de folga e que hoje está de serviço e não teria autorização para conversar comigo. Estando no quartel, o senhor ligou para o coronel Douglas Pauliche, ou ele, sabendo de sua presença, que ligou para lá para falar com o senhor? É uma prática o oficial de dia informar ao comandante diário o que está acontecendo no quartel, e o oficial de dia fez o contato, é um procedimento normal, e ele me passou o telefone. Foi quando o coronel Douglas pediu que eu me retirasse do quartel, que não estaria autorizado meu acesso ao quartel. E que se o senhor quisesse conversar com o Dr. Monteiro, que o fizesse fora de lá? Que eu fizesse fora de lá, que o Dr. Monteiro não está de serviço para ficar conversando comigo, que eu deveria conversar com ele fora daquele momento. Após o plantão?
após o plantão. O senhor já esteve em contato com a família do menino de 1 ano e 2 meses que o doutor Monteiro operou e por isso acabou sendo preso? Sim, eu fiz uma visita agora, informal à família, e tive contato pessoal com a mãe da criança. A mãe da criança estaria disposta a depor em favor do doutor Monteiro? Sim, ela se disponibilizou. Eu pretendi até fazer um vídeo lá naquele momento, porque existe muita especulação em relação a quem seria esse paciente. Então, com o vídeo ali, eu acho que acabaria com essa dúvida, mas ela não se sentiu à vontade de fazer. Na verdade, é até um pedido do Dr. Monteiro, né, que a gente, pelo menos nesse momento, né, proteja ali a família, né. Ele veio me pedir agora para a mídia toda não expor a família. A criança vive ali um problema de saúde delicadíssimo, né, e é que a gente não trouxesse mais um problema para a vida daquela criança e para o convívio da família. Mas que a parte boa é que em 2 semanas ele estaria recebendo alta e aí ela estaria sendo envolvida nessa investigação, ia poder participar dando depoimento, e aí a gente poderia ter acesso mais fácil, e ele pediu para que a gente deixasse a família com a atenção estritamente voltada na recuperação da criança. O coronel Douglas declarou em entrevista concedida a mim que esta não foi a primeira vez que o doutor Monteiro se ausentou do seu posto, que ele já havia feito isso em outras oportunidades e outros comandantes relevaram, que inclusive ele já abandonou o plantão em outras oportunidades apenas para ficar em casa. E em caso de emergência, a ambulância sairia e passaria pela casa dele para apanhá-lo e levá-lo ao local da emergência. Isso é de seu conhecimento? Não. E o que o senhor acha desse tipo de conduta? Um médico que deveria estar de plantão numa unidade do Corpo de Bombeiros, deixar essa unidade simplesmente para ficar em casa. O que o senhor acha dessa conduta? Não, absurdo. O serviço é de 24 horas. Na hora que ele o médico fez o concurso, ele fez sabendo disso, assumiu o compromisso de estar às 24 horas à disposição da população, e não tem por que ser diferente. O coronel Douglas afirma que o doutor Monteiro, o capitão médico, fez isso por várias vezes. Não tenho conhecimento. Ok. Em se comprovando esse comportamento do doutor Monteiro, a sua posição de defesa a ele pode vir a mudar? Eu acho que, independente disso, ele pode ter errado 1000 vezes, né? Mas o que eu vi hoje, nesse caso concreto, ele acertou. Realmente, ele se ausentou do quartel e salvou a vida de uma criança. Mesmo que ele tenha errado várias outras vezes anteriormente, este acerto de agora, salvando esta vida, compensa todos os erros do passado? Não, ele tem que responder por todos os erros, se errou. Mas nesse caso, ele acertou. E eu sou testemunha disso porque eu conheci o paciente, eu conhecia a família da vítima, e nesse eu tenho certeza que ele acertou. Ele fez a escolha certa, mesmo que a letra fria da lei afirme que ele cometeu um crime ou cometeu uma transgressão disciplinar, ele fez o que qualquer outra pessoa decente faria no lugar dele. Eu abandonaria o plantão eu deixaria o plantão e a ambulância funcionando com um outro profissional e viria a salvar uma vida. Hoje uma criança respira graças ao comportamento dele. Muito bem. Ao se ausentar do seu plantão na segunda-feira passada, segundo o coronel Douglas, o doutor Monteiro o fez sem avisar aos seus superiores, sem avisar a quem quer que fosse. Ele simplesmente deixou o seu posto e veio para o hospital para operar essa criança. Então, ele não tomou providências para ser substituído. Esse comportamento, o senhor o considera normal? Olha só, ele melhor do que eu, né? Um pouco melhor do que você, né? Do que nós, ele sabe muito bem qual seria a possibilidade dele receber uma rendição naquele momento. Acredito aqui estou especulando, né, em cima dessa questão, ele sabendo que não haveria nenhuma possibilidade de ter uma rendição, ele, ou pelo menos em tempo hábil para vir salvar a vida da criança, eu acho que ele tomou uma atitude ali desesperada e veio correndo para o hospital. Eu acho que muito provavelmente nem passou pela cabeça dele a possibilidade, a necessidade de acionar alguém, pelo que eu senti do caráter dele,
pelo que eu senti do relacionamento dele com os bombeiros. Ele largou tudo assim que soube que a criança precisava da ajuda dele e veio correndo. E a guarnição se comprometeu com ele em se dedicar ao máximo para que a ausência dele não fosse percebida, e não foi percebida pela população, porque os atendimentos transcorreram normalmente. Então, embora ele não tenha avisado ao Major Joelson de sua ausência, ele avisou a guarnição e essa se comprometeu com ele de cuidar, de fazer tudo de modo a não se perceber sua ausência. De modo a que a população não percebesse sua ausência. A ausência no quartel, obviamente, seria perceptível, né? Ok. Bom, outro dado importante, outra declaração importante dada pelo Coronel Douglas, palavras textuais do próprio coronel, comandante de área. Ele disse que, ao chegar no quartel pela manhã para assumir o seu plantão, doutor Monteiro já sabia que teria que vir à tarde operar esta criança, porque era uma cirurgia de emergência, mas não de urgência. Essa cirurgia que ele fez já teria sido agendada previamente, porque ele havia operado a criança no primeiro momento, o quadro clínico se complicou e agendou-se para a segunda-feira passada esta cirurgia de emergência e não de urgência. E o Coronel Douglas diz o seguinte: se ele já sabia que a cirurgia havia sido previamente agendada e que ele teria que sair na parte da tarde para vir operar esta criança, por que logo ao chegar ao quartel não cuidou já de providenciar uma rendição para ele? Não cuidou já de providenciar um outro médico para ficar em seu lugar enquanto ele se ausentasse? Eu acho que antes de responder, era bom a gente confirmar, porque até onde eu sei, o hospital emitiu uma nota em que dava uma versão diferente dessa apresentada pelo Coronel Douglas. A versão que o hospital supostamente emitiu na nota foi de que foi uma complicação, uma emergência vivida no domingo, né? Então foi do domingo para segunda que ocorreu essa emergência, e aí a necessidade, se foi uma emergência, não tinha como ter sido planejada. Essa foi o entendimento que eu tive. Tal nota que teria sido emitida, nós também tomamos conhecimento, mas nunca a recebemos. A imprensa, até onde eu sei, nunca recebeu esta nota, né, esclarecendo os motivos do doutor Monteiro. Foi o G1, né, que noticiou, que recebeu a nota. Esta nota, a imprensa local aqui não chegou a tomar conhecimento dessa nota, né, porque fica então a afirmação, a declaração do Coronel Douglas de que era uma cirurgia de emergência e não de urgência, previamente agendada, e que teria dado tempo suficiente para o doutor Monteiro providenciar um substituto para ele, e não o fez, né, contra esta nota que supostamente foi emitida pelo Hospital São José do Avaí. Bom, para encerrarmos, o senhor está confiante de que sua missão de solidariedade ao doutor Monteiro será bem sucedida? O senhor está confiante de que essa mobilização do movimento SOS Bombeiros e dos vereadores de Itaperuna virá realmente trazer benefícios para o doutor Monteiro? Eu acho que antes da minha mobilização, a mobilização da população já está trazendo benefícios para a defesa do capitão Monteiro, para que a gente possa discutir exatamente o que foi que realmente aconteceu, igual nós estamos fazendo aqui. Esse espaço é ótimo, os acessos, os seus leitores vão ter oportunidade de ter mais informações e de discutir, debater durante os comentários. Espero que o façam com muito afinco, vai ser muito gostoso poder participar desse debate. E, além disso, amanhã nós vamos comparecer na Alerj e vamos trazer essas informações que nós escolhemos, levar essas informações que escolhemos aqui em Itaperuna para os deputados estaduais, para que eles também fomentem essa discussão lá na sede da Alerj, né? Que a gente poder ter uma discussão ampla aí para poder, na verdade, trazer a verdade à tona, né? A gente não defende o errado, a gente não defende a mentira, a gente defende o que acredita e a gente defende com a verdade. Então a gente quer que a verdade venha à tona e ela tem que vir assim, com discussão, com investigação, com acesso a informações. Então a gente está se colocando à disposição e levando ao maior número possível de pessoas essas informações. Major Márcio Garcia, foi um prazer. Obrigado. Foi todo meu. Muito obrigado pela oportunidade.
E assim nós conversamos com o Major Márcio Garcia, representante do movimento SOS Bombeiros, que está em Itaperuna nesta segunda-feira, dia 9 de setembro, manifestando solidariedade ao capitão médico Dr. Monteiro. Adilson Ribeiro para a TV Itaperuna.tv e blog do Adilson Ribeiro.